Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Berton do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos para a notícia aqui de hoje, né? É um corte aqui do canal do Wagner, falando sobre que ele conversou com o Marcelo Teixeira sobre contratações, tá? Janelas de transferências, contratações. Vamos ver o que ele fala sobre isso? Se vocês quiserem ver o vídeo completo, tá lá no canal do Wagner, tá? E também peço para vocês se inscreverem lá no canal do Wagner, curtir, e também no canal Fantástico News, tá? Se você não for inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu like. Ao presidente Marcelo Teixeira: presidente, o Santos vai contratar mais alguém ou parou em William Arão e Igor Vinícius? Nesta janela agora, que está aberta, abriu dia 10, fecha dia 2, o Santos ainda pode fazer novas contratações? Como é que está a situação do Mike? Como é que está a situação de outras negociações? Brian Rodrigues. O presidente, né, não quis falar de nomes, não entrou em detalhes sobre nenhuma negociação, mas ele deu uma informação que eu acho que dá para a gente entender bem como é que está a cabeça da diretoria do Santos, como o Santos está pensando neste momento. Vou colocar aqui a frase do presidente que ele me respondeu e aí vocês vão interpretar a situação junto comigo, tá bom? Deixa eu colocar aqui a frase do presidente do Santos. Tá aqui, vamos lá. Sobre contratações, né, foi a pergunta, e eu peguei aqui o trecho mais importante em que o presidente diz algo de objetivo e que vale aí a interpretação. O ambiente está bom, o grupo é competitivo, ou seja, ele faz uma análise de que esse grupo já é competitivo. Vamos acompanhar, isso é importante, hein? Vamos acompanhar o processo natural em campo. Vamos lá. Vamos acompanhar o processo natural em campo. Vocês sabem o que isso quer dizer? É que o Santos, durante esse período, até o final da janela, o Santos vai avaliar como é que vai ser o desempenho do time daqui para frente. Por exemplo, o Santos passa por cima do Flamengo na próxima quarta-feira, com boas atuações do Escobar, do Igor Vinícius entrando em campo, com boas atuações do Basso, que é o zagueiro que está sendo aí analisado, porque ele não era titular, virou titular por falta de opção, pelos maus desempenhos, né, do Zé Ivaldo, pela situação do Gil, que ainda, né, está aí tentando recuperar sua melhor forma, já é um jogador veterano. O Santos quer zagueiro, mas a necessidade, a pressa, não só para a contratação de zagueiro, mas também para a contratação de outros jogadores, ela vai ser medida de acordo com o desempenho do time daqui para frente. Olha lá, vamos acompanhar o processo natural em campo, ou seja, o Santos vai esperar aí alguns jogos, né, para ver a real necessidade de fazer mais contratações. Isso não quer dizer que o Santos tenha encerrado a negociação com o Mike, com o Brian Ruiz ou a procura por zagueiro. Não. Mas isso vai determinar o quanto o Santos precisa ter pressa para realizar essas contratações, certo? E aí ele confirma isso, né, mais abaixo. A janela abriu agora, muita coisa ainda vai acontecer até fechar. O que ele quer dizer com isso? Muita coisa ainda vai acontecer até fechar. Galera, é isso. Então, basicamente, ele está olhando o mercado, mas ele vai depender muito do desempenho do time em campo. Óbvio que o que a gente mais fala é sempre lateral e defesa, né? Porque é como eu falei, o Santos trouxe o Igor Vinícius, mas ele ainda veio com um ponto de interrogação. E o Basso é um zagueiro que não passa confiança, como quase todos os outros também. O Zé Ivaldo, o Gil já está fim de carreira. O único zagueiro que o Santos confia mesmo, que está voltando a jogar o que jogava antes, é o Luan Pérez. Então, mas eu ainda acho que o Santos precisa muito olhar um atacante centroavante, galera. Mas tem o David Washington, mas não deu certo. Pelo menos não está dando certo até hoje. E eu tinha visto uma notícia aqui, eu fiquei pensando, mas é verdade mesmo. O último centroavante que o Santos teve mesmo que deu certo foi o Marcos Leonardo. Foi o último, assim, que mesmo o Santos caindo, o Madraga que estava aqueles anos, ele fazia gol pra caramba, fazia a função de 9. E a gente viu que ele evoluiu, né? Esse Super Mundial aí, a gente viu que a evolução dele, assim, é gigantesca. Óbvio, se o Santos tivesse um Marcos Leonardo hoje, jogando com esse time de hoje, nossa, ele ia fazer, se ele fez 60 gols naquela passagem, ele ia fazer 100 agora. Com o Neymar em campo, com o Barreal, com o Roleiser, nossa, ele ia fazer Zé Rafael.
Então ele foi o último camisa 9. Passou outros nomes, né? Como o David Washington, o Tiquinho Soares, o Wendel Silva na Série B, o próprio Furt. O Lucas Meira nem conta porque ele jogou muito pouco, é da base, pode ser que ele seja um cara, mas ele não tá dando oportunidade, né? Mas esses caras não estão dando certo. Por exemplo, o Tiquinho e o David Washington juntos é 2 milhões de salário. Valeria você ter os dois se não tá dando certo? Ou liberaria os dois, pegaria um com 2? Um cara que poderia fazer essa função jogando de falso 9 ou cabeça 9 por 2 milhões. Entendeu? Sei lá, não sei quem tá no mercado também, galera, de centroavante bom aí, tá? Mas deve ter, velho, deve ter. Com a baixa do Pedro, por exemplo, no Flamengo, é que ele já jogou 8 jogos. Qual que é o outro jogador também? O próprio Roger Guedes poderia fazer essa função hoje, já que já tá ficando mais velho. Poderia também fazer, porque esses caras que são bons, eles jogam, cara. Não precisa ter um camisa 9, centroavante, mas são caras que sabem fazer gol. Entendeu? Será que poderia tentar um desses caras? Então é uma posição que o Santos tinha que olhar com mais carinho. O Santos tem jogadores hoje da função, mas não tá dando conta do recado, né? Não sei se vocês concordam com isso, tá, galera? É meu ponto de vista, tá? Mas deixa aí no comentário aqui se vocês têm algum camisa nova aí que vocês lembram e que poderia ajudar o Santos, tá bom? E pra fechar, a gente sobre o Campeonato Brasileiro, né? Então a rodada, o Fortaleza, né? Não ganhou o jogo do Ceará, perdeu como mandante, então continua na zona de rebaixamento. Então não passa o Santos. Então o Santos termina essa rodada, mesmo com um jogo a menos, fora da zona de rebaixamento. Porque se o Fortaleza vencesse o clássico ontem, o Santos voltaria para a zona, né? Então, basicamente a rodada não foi ruim para o Santos, porque mais que o Inter passou, o Vitória e o Fortaleza são times que poderiam ter passado e não ganhar esses jogos, ou não empataram, porque se o Vitória empata com o Inter, os dois teriam passado o Santos, então só um venceu, e o Fortaleza também perdeu, né? Mesmo como mandante. Beleza, galera? Por isso que eu falo pra vocês. Então, digamos que se tivesse o Santos e o Palmeiras ontem, o Santos tivesse vencido o jogo, o Santos estaria hoje na 13ª colocação, não estaria na 16ª. E aí ficaria uma posição somente para entrar na zona de Sul-Americana. E lembrando que a rodada foi boa, né? Porque tanto o Corinthians como o Grêmio perderam ontem, né? O Grêmio perdeu de 4-1, o Corinthians perdeu em casa 2-1, né? Então a rodada foi boa para aproximar desses times aqui, né? Que estão na zona de classificação para Sul-Americana. Mas tudo bem. Então o Santos agora tem que tentar ganhar do Flamengo para se distanciar mais da zona. Porque aí o Santos vai ter um jogo a menos para realmente sair de vez dessa zona de rebaixamento e pensar em, pelo menos em competições internacionais. Beleza, galera? Então, esse foi a tabela aqui para vocês. Os outros jogos, por enquanto, não me interessam. O que me interessavam mais são os jogos aqui da parte do meio de tabela, que o Santos está aqui da meio de tabela para baixo, dos adversários que poderiam jogar os Santos para a zona de rebaixamento. E isso é o que o Wagner falou, né? Então, galera, próximos jogos, vamos ver como vai estar o mercado. Vamos ver também como quem vai sair bem, vai sair mal, para ver se o Santos se mexe. Óbvio que também ele falou isso para dar uma desviada, porque o Santos também não tem dinheiro, não tem cacife para poder sair contratando quem quer. Não pode errar nas contratações, tem que contratar pontualmente e tentar acertar. E é isso. Então, uma coisa que eu concordo com o Marcelo falou. Hoje, pra mim, o time do Santos é competitivo. Não é o melhor time do Brasil, tá longe disso, tudo. Mas hoje eu acho que é um time que dá pra competir. A gente viu antes da parada. Competiu bem, jogou bem contra o Botafogo, né? Mas perdeu o jogo, competiu bem contra o Fortaleza, ganhou do Vitória. O Santos tem um time competitivo. Agora vamos ver nessa volta como o Santos vai sair. Quarta-feira é um grande teste, né? Quarta-feira é Flamengo, que já está liderando o campeonato, né, junto com o Cruzeiro, vai ter um jogo a menos. Então vai ser um jogo super duro, mas é uma prova de fogo pro Santos. Uma prova de fogo. Se o Santos conseguir êxito desse jogo, as coisas começam a mudar e até as pessoas, até as outras mídias começam a olhar o Santos de outra forma, né? Começa a ser, o próximo adversário, Mirassol, mas os caras veem com uma vitória contra o Flamengo, entendeu? Então o Mirassol vai ter um pé atrás. O time dos caras, eles já estavam bem antes da parada, voltou, ganhou do Flamengo, que é o líder do campeonato. E então, os caras estão embaçados, pode dar chance pra eles. Beleza, galera? Por enquanto as notícias foram essas, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal Fantástico News, beleza? Curta, se inscreva também e comente. Obrigado, galera, e até o próximo vídeo.